1, versículo 26 ao 56. O senhor Hernando Dias Lopes fez um intervalo no Dia das Mães para pregar a respeito desse assunto. Quem sou eu para não fazer, né? Eu quero ver 10 exemplos para nós, todos cristãos, mas principalmente para as mulheres, na vida de Maria, mãe do Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 56. Pode ficar tranquilo, o pastor falou 10, mas vai ser uma pregação bem direta, onde nós vamos refletir na profundidade desse texto e aprender com a palavra de Deus. Maria, uma mulher, uma mãe que glorificou a Deus. Maria, uma mulher, uma mãe que glorificou a Deus. Diz assim a palavra de Deus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos ouvidos, o bebê que estava em seu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a minha humildade. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão, os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Senhor, fale aos nossos corações. Nós temos total convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, suficiente, inerrante, poderosa. Ela é tudo que nós temos. Deus, que nós sejamos edificados, encorajados, e que essa palavra seja maravilhosa, não porque é minha, mas porque é do Senhor. Que ela não resulte não no reconhecimento do pastor Everton, mas no reconhecimento do bom e maravilhoso pastor Cristo Jesus. Que ela faça com que nossos corações sejam quebrantados, se arrependam e tenham fé. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Amados irmãos,
podeis tomar assento e de forma direta, eu quero que você tenha em mente esse tema. Maria, uma mulher, uma mãe que glorificou a Deus. De tom, de nota introdutória, eu quero trazer um tom apologético, para que nós tenhamos 3 verdades dentro da teologia bíblica que nos mostram que não devemos venerar Maria, e sim a ter como um exemplo de serva. 3 verdades de título introdutório que nos leva de forma bíblica a entender que nós não devemos venerar Maria, e sim a ter como um exemplo de serva. Primeiro, ela é humana, morreu e só foi salva por causa de Jesus. A natureza humana de Maria está expressa em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, principalmente quando diz que Maria, Jesus, esse não é Jesus, o filho de Maria e irmão de João e Tiago, quando nos mostra aqui que Maria deu à luz a outros filhos. Dentro da teologia geral, que nós chamamos de teologia bíblica, nós vamos observar que a pessoa só é salva, qualquer um, até Adão. De Adão até o último homem que nascer antes da volta de Cristo, só tem um jeito dele ser salvo: é por Cristo. Maria não foi salva porque deu à luz a Jesus. Isso estaria colocando numa classificação diferente das demais pessoas. Ela só foi salva por causa da vida e da obra de Cristo Jesus, sendo ela uma humana como nós. Segundo, não há nenhum versículo bíblico que nos diga para devotar, adorar ou venerar outra pessoa ou coisa que não seja o Deus Trino. Pelo contrário, Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 6 nos diz: não terás para ti outros deuses além de mim. Não farás para ti deuses de imagem e escultura. Não adorarás nenhuma outra coisa feita por mãos de homens, de imagem e semelhança do que há na terra, no céu ou embaixo da terra. Somente a Deus adoração. Terceiro, a canonicidade bíblica, apostólica, católica, histórica, nunca apontou Maria como uma divindade, mas como uma mulher exemplar, serva e santa como mulher, criada por Deus para a sua glória, em uma missão ímpar e singular. Ponto. Ok? Eu não quero entrar nos pormenores doutrinários da Igreja Católica Apostólica Romana, mas a teologia histórica reconhece Maria, sim, como uma mulher exemplar, mas que em momento algum é reivindicada por Cristo ou pelos apóstolos, e a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana vem dos apóstolos, até onde ela pode caminhar. Onde ela não pode mais caminhar, ela cria os seus próprios livros para defender as suas teologias. São chamados apócrifos. E nós precisamos entender, irmãos, que na canonicidade bíblica, apostólica e histórica, Maria é a mãe de Jesus. Uma mulher humana, serva, exemplar, que não merece louvor e adoração, mas que merece ser estudada e ser então um exemplo para as servas de Deus e para o povo de Deus. Quando se há então uma questão de devoção a Maria, é com base naquilo que a doutrina católica se tem pela Ascensão de Maria, um livro criado para defender essa ideia de que Maria morreu
mas ressuscitou ao terceiro dia também, foi recolhida por Cristo, levada a Deus, colocada à destra do Deus Pai para interceder pelo seu povo. O que não há nenhuma veracidade bíblica. Dado a crítica textual que requer que uma verdade seja citada ou defendida por outra verdade, para que então se torne canônica. Um texto isolado que foi rejeitado, ele não teve base em nenhum outro escrito bíblico para essa defesa. Não é a minha ideia combater uma doutrina católica, mas ver o exemplo dessa mulher incrível, dessa mulher que nos deixa um grande exemplo e que deve ser buscado, principalmente pelas mulheres, mas também por nós, homens, de submissão a Deus. Eu quero olhar para o texto, lido todo ele, tirar aqui 10 características dessa mulher exemplar, que toda mulher cristã deve buscar. E que o nosso seio cristão precisa olhar para essas verdades e ensinos a respeito da vida de Maria e praticar para que nós venhamos ter mulheres que servem a Deus, que são fortes de teologia, são fortes no serviço real, são fortes para a sociedade. Primeira característica dessa mulher é a pureza de Maria. No 6º mês enviou Deus o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Versículo 27. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. A pureza de Maria. Se formos falar a respeito de virgindade nos nossos dias, nós somos taxados como antiquados. Que isso? Palhaçada é essa? Isso não existe mais. A pureza de Maria, ela nos chama a atenção para uma grande verdade que precisa ser frisada para as nossas meninas, adolescentes que estão crescendo e serão um dia namoradas noivas de um homem, a respeito da sua pureza. Uma virgem prometida em casamento. Isso aqui, irmãos, está raro em nossos dias. Uma deturpação total. O apelo das mídias para isso tornar-se livre, comum, natural. Há tempo a gente já vê os ensinos nas novelas, nos programas, que passam em horários nobres, que transmite a ideia seguinte: o namoro de hoje é diferente. É melhor você comprar a camisinha, dar para sua filha, deixar ela dormir na casa do seu namorado do que ela ir para a rua e procurar fazer coisas em qualquer lugar. É isso que estão incutindo na cabeça e que muitas igrejas adotaram e que tem muitos crentes que fazem. Aqui na igreja eu tenho mais meninos na idade já de entendimento, João, Miguel, Vitor, que precisam entender a respeito dessa pureza que o servo de Deus deve ter. Isso aqui não é coisa do passado não, tá? Isso é coisa de crente. Isso é coisa de cristão. Isso é a marca, uma característica de um servo, de uma serva de Deus, a pureza. Segunda, agraciada. Maria era uma mulher agraciada. Versículo de número 28 vai dizer: alegre-se, agraciada. Versículo de número 29, versículo de número 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada. E aqui, ser agraciada nos mostra que a graça não é dela, por isso ela não concede graça. Deus
é que concedeu graça a Maria. A graça não é dela, mas foi concedida pelo Pai. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada. A mulher de Deus, ela tem essa característica, ela é agraciada. A graça de Deus atraiu o seu coração, ela se converteu, ela se achegou a Cristo, ela se rendeu a Cristo e então ela foi agraciada. Terceiro, Maria foi uma mulher encorajada por Deus. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Versículo de número 28. O Senhor está com você. Mulher que está aqui nessa noite, deixa eu te dizer, não tenha medo. Não tenha medo de testemunhar de Cristo, de viver para a glória de Deus, de fazer a vontade de Deus. O Senhor está com você. Ao ser provada, o Senhor está com você. Ao ser desafiada por Deus, dar luz a um filho e criar o filho nos caminhos do Senhor, Deus está com você. Ao ser colocada para uma função no seu lar, de cuidar do seu lar, ou qualquer área da sociedade para exercer uma função, Deus está com você. Para tolerar o seu marido, Deus está com você. Para aguentar os desafios do lar, Deus está com você. Encorajada por Deus. Quarta característica que nos ensina a ser pessoas que glorificam a Deus, que te ensina a ser uma mulher que vive para a glória de Deus, uma mãe que glorifica a Deus, é de fato essa característica, mãe. Versículo de número 31 diz: você ficará grávida. Meu irmão, minha irmã, toda conspiração e movimento feminista quer diminuir essa qualidade da mulher, na verdade quer tirar essa característica da mulher. Ficar grávida é quase que uma afronta à sociedade de hoje, ao sistema de hoje. E se lançam leis, e se criam leis, e se fazem movimentos, passeatas, aborto, pró-aborto. São muitos os desafios que englobam essa questão. E é desafiador ter o primeiro filho. Depois que tem o primeiro filho, é mais desafiador ainda ter o segundo. Um já está bom. Já gasta muito. E nós somos encorajados a olhar para a vida de Maria e ver essa característica, uma mulher de Deus, maternidade. Maternidade é uma bênção para a sociedade, irmãos. É uma bênção para a igreja. E Maria foi uma mãe que criou o seu filho para cumprir o seu papel no mundo. Maria nunca, embora na sua natureza humana, tenha talvez ido ao carinho do seu filho em alguns momentos de risco que ele passou, nunca tirou ou tentou tirar Jesus do curso para o qual ele foi designado por Deus a cumprir. Pelo contrário, ela criou Jesus para essa finalidade. E o grande mistério da vida de Cristo, até os 30 anos, como que foi o seu relacionamento filho-mãe? Ao que tudo nos mostra, o José carpinteiro e a Maria doméstica foram excelentes nos seus papéis. A mãe Maria do Senhor Jesus Cristo, a mulher natural, de natureza humana, instruiu o seu filho e o criou para que ele cumprisse o seu papel no mundo. Versículo de número 32 e 33 vai nos mostrar qual é o papel do Senhor Jesus Cristo, que Maria o preparou para assumir e já foi avisada na sua gravidez. Olha, você vai ficar grávida, é a missão do seu filho, o seu objetivo de maternidade é esse. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus dará o trono do seu pai Davi.
ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, o seu reino jamais terá fim. Mãe que criou um filho para a missão neste mundo e criou o seu filho para a glória de Deus. Papel de uma mãe, desde quando engravida, é criar o filho para cumprir uma missão nesse mundo, a missão de testemunhar Cristo, de ser um cristão, de representar Cristo e de glorificar, criar uma criança, menino, uma menina, para a glória de Deus. Quinto, Maria tinha uma característica que nós precisamos todos buscar todos os dias, e as mulheres serão fortes, vigorosas, ativas na vida da igreja, na sociedade, na sua casa, edificarão a sua casa se elas buscarem isso. Versículo de número 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Maria era uma mulher cheia do Espírito Santo. Enquanto muitas mulheres querem se encher de beleza, chapinha, escova, cirurgia plástica, e não é nada de ruim ficar bonita. Não tem nada de errado nisso, se vestir bem, cuidar. Agora, a característica principal de uma mulher que vai embelezar ela é ser cheia do Espírito Santo. De um cristão ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, eu não estou sendo neopentecostal, estou sendo bíblico. A Bíblia nos ensina a abandonar a bebida e a ser cheios do Espírito, em Efésios. Nós precisamos nos atentar a essa questão e não negligenciarmos esse chamado de Deus, do Evangelho, para que nós venhamos nos encher do Espírito Santo, para a capacitação, para a santificação, para o zelo cristão, para a inclinação do Espírito e não da carne. Como que uma pessoa, uma mulher, vai se inclinar e ser conduzida às coisas espirituais se ela não é cheia do Espírito Santo, mas ela é carnal? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 6. Diz assim a palavra de Deus: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de um grande valor para Deus. Pois era assim também que costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada um ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Cheia de esperança, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia de esperança. Sexto, ela era serva. O versículo 38 nos diz assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor. Que atributo lindo, que característica linda de uma mulher, de uma mãe.
Ela está disposta a servir os seus filhos, a servir o seu marido, a servir a sua igreja. Ela está sempre capacitada pelo Espírito Santo a ser serva, zelosa. Coisa bonita, você vai fazer uma programação na igreja, uma mulher, uma mãe diz, eu faço isso. A outra diz, isso é por minha conta. Coisa bonita você ver dentro dos relacionamentos, uma mulher servindo a outra. Você olhar para uma casa e ver a característica de uma serva demonstrada, a casa está em ordem, está bonita, está organizada, os filhos limpinhos, bem cuidados. Agora, o maior anseio de uma serva, de uma característica de uma mulher que é serva, é essa aqui: sou serva do Senhor. Ela está pronta para o serviço real, ela está dedicada a Deus. Tudo que ela faz como a palavra de Deus nos ensina em Efésios, mais uma vez citando, faz a Deus. Sétima característica, essa palavra aqui é praticamente um soco na boca de estômago de qualquer feminista: submissa. Porque a conotação que se dá a essa palavra é que a mulher é um capacho. Ela é massacrada porque ela vai ter que submeter e passa-se um rolo compressor em cima dela para ela se submeter. Há um autoritarismo no homem que massacra a mulher. Biblicamente não é nada disso. Tem nada disso, biblicamente. Ser submissa a Deus, versículo 38 ainda, ela está expressando a Deus a sua submissão, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria não falou, como é que é? Você está querendo me impor isso, Deus? O quê? Como é que é? Eu? Você é barriga de aluguel de Deus? Como que é? Eu tenho que me sujeitar a uma vergonha de nem ser casada ainda e já estar grávida? Como é que é eu me dedicar em criar filhos? Eu quero a minha progressão salarial. Eu quero a minha proeminência curricular. Eu quero que os homens, no meu ambiente de trabalho, lambam o meu salto alto. Eu quero ser empoderada. Eu quero ser livre. E, afinal de contas, Deus poderia dizer Maria, meu corpo, minhas regras. Maria diz, Deus, eu sou tua serva, e a submissão expressa que aconteça comigo conforme a tua palavra. Entenda que quando o apóstolo Paulo expressa nos seus versículos, ainda citando mais uma vez Efésios, as mulheres sejam submissas aos vossos maridos, ele está requerendo uma submissão semelhante a essa aqui, que se lança nas mãos do Senhor. Uma mulher que não é submissa a Deus, de fato, pode ter o melhor marido, mais dócil, piedoso e santo do mundo, que ela não conseguirá ser submissa ao seu marido. Por que uma mulher cristã se submete ao seu marido? E tem uns caras truculentos, que falham, que são ceguetas em fazer escolhas, que são manquetas em segurar na mão e conduzir a um caminho. E a mulher mesmo assim se submete, porque elas são submissas a Deus. E a submissão delas vai moldando a característica do seu marido. Oitavo, característica linda. Mulher, busque isso.
Busque essa característica. Eu vejo essa característica em algumas mulheres da igreja, em outras falta ainda um pouco. Preciso desenvolver. Eu quero encorajá-las a respeito disso, a serem demonstrativas nessa característica. Amiga. Uma mulher que glorifica a Deus, ela é uma excelente amiga. Versículo de número 39 diz: naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha que amizade bonita. O anjo falou com ela: sua amiga Isabel, que era estéril, nem podia ter filhos, ela vai ter filhos. Para Deus nada é impossível. Aquela amiga Maria, ela fica alegre com aquela notícia, ela está contente, ela não ficou escondida, com medo da sociedade olhar, ela rompeu as discriminações e ela saiu da sua casa e foi até a casa de Zacarias, de Isabel, para viver esse momento alegre da gestação junto com a sua amiga. Fiquei muito feliz algumas vezes quando chegava do trabalho e Alcimara estava terminando de preparar um almoço para me levar para Jéssica. Não é verdade, Amaral? Muito bonito isso. Muito bonito. Isso me alegra, isso me emociona, irmãos. Leva lá. As segunda-feiras Alcimara é livre, não precisa ir à escola, ela está mais tranquila, faz as suas coisas de casa, com mais tranquilidade. Chegava lá, estava pronta. Pega aqui, leva lá para Jéssica. Amaral ia na rebaba, né, claro. Leva lá. Coisa bonita. Coisa bonita quando a amiga da Alcimara, Elohana, passou pela mesma circunstância dela, de uma gravidez interrompida naquela ocasião. Agora, graças a Deus, já fizemos os primeiros exames. Para quem não sabe, estamos grávidos. Está vindo um neném aí. O Tito Muri, né? Ou a Joana. Está vindo aí. Né? A Elohana teve a mesma questão da Alcimara. Elas se juntaram para unir as suas forças e se consolarem naquele período. Ser amigo é uma característica muito bonita. Num tempo em que as mulheres... Rapaz, isso aí era só coisa de homem, né? Você acha que isso é coisa de... Passa uma mulher, homem não. Só coisa de pecador miserável que não se arrependeu. Passa uma mulher, os caras... Com uns besta quadrada, ficou olhando para a mulher. Agora, no tempo que as mulheres... Chegou uma mulher, ó, de cima e embaixo. Meu irmão, você quer ver uma mulher ficar... Vai até embora. Ela está num lugar, chegou uma mulher com a mesma roupa dela. É o fundo do poço para ela. Acabou. Homem não, homem faz o quê? Vem cá, vamos tirar uma foto junto, nós estamos tão bonitos, né? Vamos botar a roupa combinando, né? Vem cá, tira a foto aqui bonita. A mulher acabou. Vai embora, você vai no bazar da igreja, compra a primeira roupa que vem na reta e bota por cima. Irmãos, coisa boa. E as mulheres, elas têm esse desafio maior do que os homens. O homem desenrola uma amizade bem mais fácil. Busca essa característica, o Espírito Santo vai te capacitar para isso. Ela foi, viveu aquela saudação bonita. Isabel saudou, o bebê saltou de cá. Quando a outra falou, o outro bebê saltou de lá. Uma amizade, um relacionamento bonito. Nona característica de uma mulher que vai viver, de uma mãe que vai viver para a glória de Deus. Olha aí comigo. Versículo de número 42. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres. Observe que dentro da teologia católica apostólica romana, a ideia é que Maria reivindica ser ela bendita. Ser bendita, irmãos, o termo já disse claramente, as pessoas que a dizem bem. Olha que a situação de Maria é uma situação de possível vergonha. Uma mulher, hoje em nossos dias, uma mulher que engravida antes do casamento já passa por essa vergonha. E é errado, de fato, é trocar, botar o carro na frente dos cavalos, né?
Imagina naquele tempo em que de fato nós tínhamos uma sociedade judaica machista por natureza. Ah, pastor, está falando que a Bíblia é machista? Não, eu estou dizendo que aquele tempo, a ignorância, a falta de interpretar a lei, Jesus vem quebrando isso. Tanto olha como Jesus trata as mulheres no seu ministério. Marta, Maria, Maria Madalena, a mulher do fluxo de sangue, a adúltera. Uma forma de ensinar a interpretar e aplicar a lei de forma adequada. E na nossa cultura, também. E não é o feminismo que muda isso, é Cristo que muda isso, é o Evangelho que muda isso. A mulher grávida não tinha casado ainda. Ela estava com vergonha. Mas a expressão que Isabel faz a ela é: você é bendita. Agora, Maria foi bendita por causa dela ou por causa do que Deus operou na vida dela? Por causa de Cristo. Maria foi bendita por causa de Cristo. Assim como a mulher de Deus, a mãe que glorifica a Deus, ela é bendita por causa de Cristo, porque por si só, Maria, humana, pecadora, por si só, Herodias, Dona Luzia, Claudinha, Tia Adriana, todas as mulheres aqui, Alcimara, não serão benditas nunca, serão malditas, mas por causa da obra de Cristo, benditas. Bendita. Aqui parece que está aparecendo a expressão de Provérbios. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu sobre todas sobrepujas. Uma mulher de Deus, ela é bendita, não por causa dela, por causa do seu ego, da sua natureza, mas por causa do que Cristo fez na sua vida, ela é bendita. Décima característica de uma mulher, de uma mãe que vive para a glória de Deus. Um exemplo da vida de Maria. Ela é uma adoradora de Cristo, vive a adorar a Cristo. Ou seja, desde Maria até todas as mulheres que estão aqui nessa noite, que nos ouvirão, estão nos ouvindo agora nesse momento, todas as mulheres, elas não têm louvor para elas, mas elas devem viver uma vida que aponta para Cristo. Olha o que o texto está nos dizendo, do versículo 46 até o versículo 56, o cântico de Maria. Ela vai dizer: minha alma engrandece quem? O Senhor. Versículo de número 47, o meu espírito se alegra em Deus, Ele é o meu Salvador. O versículo de número 48, na parte C, vai dizer: me chamarão bem-aventurada. Ela não reivindica louvor para ela, ela não diz, eu sou. Me chamarão bem-aventurada, pois o Senhor Deus fez grandes coisas em meu favor. Maria viveu uma vida que apontou para glorificar a Cristo. Nunca reivindicou louvor e colocou-se à altura de Cristo, a mais do que Cristo. Nunca se colocou como alguém a mais, maior. A submissão, a adoração, a contrição, a vida de Maria apontou para a glória de Deus, para Cristo Jesus. Ela fez como João Batista, se diminuiu para que Cristo aparecesse. Assim como deve ser a vida de uma mulher de Deus.
Ela não vive para si, do seu ego, para ser reconhecida. Ela vive para fazer o nome de Cristo ser reconhecido, trabalhando onde estiver, cuidando dos seus filhos, sendo uma excelente esposa para a glória de Cristo, servindo na igreja para a glória de Cristo. Maria, com Jesus no seu ventre, para a glória de Cristo. Maria, acompanhando Jesus, para a glória de Cristo. Maria, indo ao terceiro dia no sepulcro procurar Cristo, para a glória de Cristo. O ministério de Maria foi um ministério que diz: eu estou diminuindo para que Cristo cresça. O ministério de uma mulher é diminuir para que Cristo apareça. É viver uma vida de adoração a Deus, de devoção a Deus. Nunca reivindicando para si a glória que é de Deus. O próprio Deus nos diz em sua palavra: a minha glória não dou a outrem. Salmo de número 115 nos diz: não a nós, não a ninguém, não a nada, mas somente ao teu nome da glória. Mulher, mãe amada do Senhor, seja zelosa, aprenda e aplique essas 10 características no seu viver. Entenda que você é pecadora, que precisa do perdão de Deus, da graça maravilhosa do Senhor Jesus. E somente Ele pode te sustentar e te fazer viver para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Sou muito grato a Deus por ter uma mãe. Sou muito grato a Deus por ter uma mãe para os meus filhos. E rogo ao Senhor para que ensine todas as mamães na sua palavra, para que possam crescer e viver para a glória de Deus. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por nossas mamães. Obrigado, Senhor, por sua palavra que as orienta e as ensina a viver para a sua glória. Eu rogo, Senhor, que o Senhor venha sustentar cada mãe, dando sabedoria e graça para um viver piedoso no lar, na sociedade, na igreja, para que elas possam, ó Deus, serem sábias para a edificação do seu lar e para um viver que te agrada, que te glorifica. Deus, eu oro para que a vida das nossas mães apontem para Cristo e digam: eis aí o Salvador, eis aí o Redentor, eis aí aquele que veio tirar o pecado do mundo. Deus, em nome de Jesus, guarde-nos em Ti, sustente-nos na Tua palavra e guie-nos pela ação do Teu Espírito Santo em nosso viver. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Que alegria poder tê-lo aqui, visitante. Que bom poder compartilhar da palavra. Que Deus te sustente numa semana que começou na palavra, no culto. E que esse culto perdure toda a semana, até chegar a semana que vem, aqui mais uma vez, firmes e fortes, para começarmos mais uma vez, fortalecidos pela palavra. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.